Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 3, no Velho Testamento, capítulo 3, eu quero ler o versículo de número 22. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, o versículo de número 22 diz assim. Amém? A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, Senhor, obrigado por este tempo, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que agora, Senhor, a nossa mente pode estar cativa na tua palavra, possa estar atenta àquilo que o Senhor possa ministrar às nossas vidas. Todo nível de distração agora caia por terra sobre nós. Aquilo que são as nossas preocupações da semana, aquilo que nós temos que resolver na semana, Senhor, que o Senhor possa trazer luz para as nossas vidas. Mas agora, Senhor, é um tempo de nós estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Fala com cada um aqui, Senhor. Não deixe que nada distraia, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, meu amado, é um texto de uma discussão que está acontecendo diante do rei Salomão. Essa ministração eu quero te levar diante de um tribunal. Mas não um tribunal comum, mas um tribunal diante de um rei. E esse rei é o rei Salomão. Chega uma situação para o rei Salomão, para que ele pudesse julgar uma situação de uma discussão que estava acontecendo entre duas mulheres. Nós vamos ler um pouco antes desse texto e você vai perceber que essa é uma discussão de duas prostitutas, que elas chegam diante do rei e começam a discutir sobre o filho, um filho que está com as duas mulheres. Na verdade, cada uma delas teve um filho. A palavra diz que uma teve um filho, 3 dias depois a outra teve um filho, e um dos filhos dela morreu, porque uma das mulheres, ao dormir, deitou-se sobre o menino, e o menino morreu. E há uma acusação entre uma e outra, para que elas possam dizer quem é o filho. É o meu filho. Uma diz que ao deitar-se, ao dormir, a outra trocou o filho quando percebeu que o seu filho estava morto. Não tinha como fazer um teste, não tinha como ver uma câmera, não tinha como olhar, não tinha como saber, mas essa era a discussão que estava diante do rei Salomão, para que ele pudesse decidir agora de quem é esse filho. É diante de um tribunal que isso acontece, não de um tribunal normal, mas diante do rei Salomão. Essas duas mulheres são levadas diante deles, e há uma difícil questão a ser resolvida para Salomão. E agora? De quem é essa criança? Como que ele vai resolver essa situação? Havia algo a ser resolvido ali, uma dizendo uma coisa, outro dizendo outra coisa. Havia uma discussão sendo acontecida e o rei ficou ali entre as duas mulheres. Meu amado, quantas vezes, e hoje eu quero falar aqui sobre o tema que eu deixei para essa palavra, é a espada da sabedoria. Quantas vezes, não numa discussão como essa entre duas pessoas, mas quantas vezes nós estamos brigando assim com as nossas emoções? Quantas vezes nós estamos discutindo assim com as nossas emoções? Ora nós queremos uma coisa, ora nós queremos outra coisa. Ora nós temos uma decisão para fazer, nós temos certeza daquilo, e nós ouvimos um conselho e a gente toma uma outra decisão. Quantas vezes na nossa vida, meu amado, nós estamos assim, nós não sabemos exatamente qual a decisão tomar, porque nós estamos regados de tantas informações. Nós estamos ouvindo todos, nós pedimos conselhos e não tem nada errado nisso. Nós ouvimos conselho, nós ouvimos voz, nós ouvimos ruídos, e nós ficamos sabendo, e agora, o que fazer? Salomão estava diante de uma situação exatamente como essa. O que fazer diante dessa situação? Conversa que vai, conversa que vem, meu amado, dúvidas que aparecem, a nossa vida também é assim. Mas o texto registra aqui em Salomão, no versículo que nós lemos de número 23, o texto continua. Continua o texto a partir do versículo 23, nós lemos o versículo de número 22.
Diz assim: esta afirma, meu filho está vivo, o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto, o meu está vivo. E o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. E ele ordenou: corte a criança viva no meio e dê metade uma para outra. Amado, você pode olhar essa situação e pensar: meu Deus, aonde está o coração deste rei? Como que ele pode fazer uma proposta como essa? Mas você vai continuar lendo o texto depois, eu não vou ler todo o texto aqui, mas você vai continuar lendo o texto. Há uma mulher que fala: não, para. Se é para matar a criança, deixe que ele vive com ela. E a outra afirma: não, corte no meio. E aí o rei toma uma decisão sábia. O filho é da primeira mulher, porque deixou com que ficasse com a outra, porque não queria ter o seu filho morto. Esse é o contexto de um registro na palavra de Deus, sobre uma discussão que é parado diante de um rei que age com a espada da sabedoria. E é isso que eu quero ministrar sobre as nossas vidas hoje, meu amado, é sobre sabedoria. Quantas vezes nós estamos passando por situações nas nossas vidas em que nós precisamos agir com sabedoria. Nós precisamos agir, meu amado, de forma correta. A espada que representa sabedoria. Essa espada que representa, não era uma espada para a morte, não era uma espada para matar, não era uma espada para cortar aquela criança ao meio, mas era uma espada, meu amado, que representa sabedoria. E quantas vezes nós precisamos também dessa mesma espada sobre as nossas vidas? Nós precisamos de sabedoria, ouvir bons conselhos, meus. Se você tem a possibilidade, amado, de estudar para tomar decisões melhores, faça isso. Faça, não deixe de fazer. Se você tem possibilidade, como foi ministrado no domingo passado pela pastora Roberta, de passar numa consulta, meu amado, seja com um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, faça. Se isso vai te ajudar na sua vida a tomar melhores decisões, que assim você faça. Mas como é importante para nós, meu amado, tudo isso é importante, mas se nós não tivermos a espada da sabedoria sobre as nossas vidas, nós vamos tomar caminhos errados ao longo da jornada. Ninguém gosta de tomar caminho errado. Ninguém gosta de entrar num caminho que não era o seu. Diante da espada, meu amado, nós temos a verdade. Diante da espada da sabedoria, a verdade sempre aparece. A espada de Salomão aqui não foi para matar aquela criança, mas a espada era para separar o que era verdadeiro daquilo que era do impostor, daquilo de que não era verdadeiro. E na nossa vida nós precisamos permitir com que a espada do Senhor, a espada da sabedoria, entre na nossa vida, para separar na nossa vida aquilo que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro sobre nós. E quantas vezes nós caímos na armadilha, meu amado, de andarmos por caminhos ou tomarmos decisão na nossa vida por daquilo que não é verdade. Se nós não permitirmos com que a espada corte, e eu vou ler esse texto que o apóstolo Paulo fala, meu amado, nós precisamos permitir com que a palavra de Deus corte as nossas vidas, corte ao ponto da gente separar as nossas emoções, para que a gente possa ter razão e tomar a decisão correta sobre nós. Foi exatamente isso que o rei Salomão fez. Amado, nada é mais espiritual do que decidir certo. Como é bom, você já passou por isso, como é bom quando você tem certeza na sua vida que você decidiu pelo certo. Seja na coisa mais simples da sua vida. Como é prazeroso e como isso é espiritual, meu amado. Porque quando você decide certo, você não tem retrabalho. Quantos já fizeram trabalhos, meu amado, e tem que refazer trabalhos? Como eu trabalho não exatamente na área civil, mas eu trabalho muito em obra, como é trabalhoso quando alguém precisa quebrar algo que foi feito. Quando você precisa destruir algo que foi feito da maneira errada. Então dá muito mais trabalho, a energia gasta para corrigir aquilo que foi feito de forma errada, é muito maior do que você fazer.
Preste atenção, meu amado, quantos de nós estamos andando por caminhos e construindo coisas nas nossas vidas, que nós sabemos, e o Espírito Santo hoje vai ministrar na sua vida para isso, que nós sabemos que estamos fazendo de maneira errada, mas nós insistimos no erro, e nós sabemos que vamos ter que voltar para aquela situação e ter que corrigir. Quantas coisas nas nossas vidas nós sabemos que vão dar trabalho. Então, meu amado, deixa eu te dizer algo: não há nada mais espiritual na nossa vida do que decidir certo. E nós precisamos ter isso na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz lá em João 10:10: o ladrão vem somente para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O diabo só vem para atrapalhar as nossas vidas. Ele só vem para roubar a cena, ele só vem para trazer confusão. Salomão, meu amado, ele tinha certeza na sua vida, ele tinha sobre ele a sabedoria. Ele tinha a espada da sabedoria exatamente para resolver esses tipos de conflito. A palavra do Senhor, no texto que nós lemos, ele continua, e eu quero trazer essa palavra para aquilo que os outros falam, depois de que Salomão resolve isso. Volta no texto, se você manteve a sua Bíblia aberta aí em 1 Reis, o versículo do capítulo 3, só para contextualizar e enfatizar aquilo que as pessoas falaram do rei. Então ele ordenou: corte a criança viva ao meio e dê metade, uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, corte-a no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. E aí o versículo de número 28, quando todo Israel ouviram o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Não há nada mais espiritual na nossa vida do que decidir certo. Amado, Salomão tinha sabedoria sobre a vida dele. As pessoas começaram a olhar para a vida dele, meu amado, e começaram a ver sabedoria. E o que nós precisamos para decidir com sabedoria, meu amado? Não deixar que as emoções influenciem nas nossas decisões. E como nós somos emocionados, meu amado, quantas vezes nós tomamos decisões na flor do momento? Quantas vezes nós tomamos decisões das nossas vidas quando nós estamos embriagados por algo, quando nós estamos encantados, quando nós estamos apaixonados? Meu amado, as pessoas, preste atenção aqui, as pessoas são levadas e conduzidas pela sua emoção. Meu amado, o que nós menos fazemos aqui é agir por emoção. E nós tomamos decisão errada quando nós estamos rodeados de emoção. Nós estamos falando, mas a nossa vida é assim, meu amado. Quantas vezes eu já tomei decisão errada? Tem um Fusca lá em casa, tá lá até hoje. Só para uma... Era lindo quando eu vi. Azul. Foi mais lindo, tá lá até hoje. O que você faz com esse Fusca? Eu subo a rua na hora que está acabando a horário de escola, só para ver as crianças dar porrada uma na outra. Não faço mais nada com o Fusca, mais nada. Esses dias eu fui com a Rafaela, eu falei: Rafaela, filma aí, vamos ver as crianças se batendo. E ela foi filmando dentro do Fusca. Mas não faço nada, meu irmão. Quantas vezes nós somos levados, quantas decisões nós precisamos ter, meu amado, a espada da sabedoria sobre as nossas vidas. Somos enganados pela emoção. Quantos casos de pessoas que nós vimos, quantos profetas do Pix, meu irmão, do Pix, estão no YouTube o dia inteiro, meu irmão, profetizando e declarando, e é a profecia do Pix. Vou profetizar sobre a sua vida, faz um Pix aqui. Quantos são enganados? Quanto ganho fácil? Quando o dinheiro é rápido, meu irmão. As pessoas caem em golpes financeiros, golpes doutrinários. Você acaba caindo, meu irmão, criando expectativas que jamais serão alcançadas. Quantos casos nós vemos de pessoas que se apaixonam por atores, atrizes famosos e acham que estão falando com essas pessoas, acham que estão conversando com elas. Vocês viram a mulher do aeroporto? Meu Deus, vocês viram a mulher do aeroporto?
que foi buscar o Brad Pitt. Mas quantas pessoas são enganadas? As pessoas são frágeis emocionalmente e caem, meu amado, em golpes, caem em enganação, porque estão com as suas emoções à flor da pele. Amém, igreja? Nós precisamos aprender a separar. Salomão, havia uma discussão acontecendo na frente do rei Salomão, de quem é esse filho? Não, ele é meu, não, ele está vivo, não, ele está morto. Meu amado, e nós não podemos tirar a dor da mãe que perdeu o seu filho. Há uma mãe ali que estava sofrendo, porque ela perdeu o seu filho, mas nós não podemos deixar com que, meu amado, por mais que seja dolorido, por mais que a emoção esteja à flor da pele, isso entre na minha vida e roube aquilo que eu tenho. Aquela mulher estava sofrendo e no desespero, ela falou: vou trocar essa criança, eu não vou sofrer sozinha, se eu vou sofrer, alguém vai sofrer comigo. Quantas vezes nós somos levados a isso? Pessoas, meu amado, são enganadas pelos seus líderes espirituais. Conselhos, manipulação, acreditam. Gera um absurdo, meu amado. Os relatos que eu ouço, falo, não acredito. E às vezes eu brinco com o pessoal, nós precisamos fazer uma coisa doida na igreja assim, ó. Porque as pessoas aparecem, né? Não. Nós não vamos fazer isso, eu só brinco, misericórdia, não vamos fazer isso. Mas me parece que quanto mais absurdo é a coisa, mais as pessoas se atraem por aquilo, mais as pessoas querem ver aquilo, mais as pessoas acreditam. Parece que quanto maior é a enganação, mais as pessoas se iludem por aquilo. E nós não podemos, meu amado, na nossa vida, e agora eu vou trazer para as nossas decisões diárias, nós não podemos nos deixar ser enganados pelas nossas emoções. Que a espada da sabedoria esteja sobre nós, para que a gente possa, meu amado, agir debaixo da palavra de Deus, para que a gente possa agir, meu amado, debaixo de sabedoria divina, para que as nossas decisões sejam assertivas, para que a gente não tenha que derrubar para reconstruir, porque a energia gasta para isso é muito maior. Às vezes a melhor decisão que nós temos é não fazer nada. Então que nós possamos olhar, meu amado, e respirar, e tomar a decisão correta na nossa vida. O problema, meu amado, é quando nos falta a espada da sabedoria. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz assim: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Aquele que nega a repreensão é um tonto, meu amado. É isso que está escrito na Bíblia. Como? E deixa eu dizer algo: ninguém gosta de ser corrigido, mas nós só crescemos debaixo de correção. Por isso que você só gasta energia, já disse isso algumas vezes aqui, você só gasta energia corrigindo quem você ama. Se você, meu amado, não simpatiza, e você não vai amar todos não, você não é esse amor todo não, calma aí. Eu amo todo mundo, mentira, não ama todo mundo não, você simpatiza com outro, você está bem ali, e tudo bem, ok? Amém? É assim que funciona, meu amado. Mas nós não corrigimos, você não vai gastar energia corrigindo alguém que você não ama. Por que você pega tão pesado com os seus filhos? Porque eu os amo, meu amado. Quem você ama, você corrige. Aquele que ama, aquele que odeia a repreensão é um tolo. Nós precisamos aprender, meu amado, que não nos pode faltar a sabedoria, que você possa ter essa espada da sabedoria, quando nós deixamos de ser guiados, meu amado, pela emoção, pela lágrima, pelo choro, pela história emocionante. É assim, meu amado. Existem emoções, a todo momento existem emoções querendo nos dominar no tribunal da vida, querendo que a gente tome decisões. É o medo, é o choro, é o barulho. Na sala do rei, meu amado, as emoções não dominam, e nós precisamos ter isso na nossa vida. Diante da nossa vida, as emoções não podem dominar. As emoções, meu amado, têm tanto efeito na nossa vida, que elas têm o poder de escolher o nosso futuro. Ela tem o poder de dar o próximo passo. E esse, na verdade, deveria ser um papel da sabedoria. E eu estou falando de sabedoria do alto, sabedoria divina.
A minha raiva, o meu ódio, o meu medo, a minha alegria, as minhas frustrações, as minhas percas, muitas vezes estão decidindo para que caminho que eu estou indo, para onde eu estou sendo conduzido. Os dramas da nossa vida não podem colocar o nosso destino. Não pode ser isso que vai nos guiar, meu amado. As nossas feridas não podem nos governar. Por mais que elas aflorem, por mais que elas estejam aí, quem governa e quem precisa governar a nossa vida, meu amado, é a espada da sabedoria. O texto diz no versículo 28, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele. Agora, de onde veio essa sabedoria de Salomão, meu amado? Olha o que diz o texto, lá em 2 Crônicas, para que você possa entender como chegou a sabedoria de Salomão sobre a vida dele. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: é um momento em que Salomão tem um encontro com Deus, e Deus pergunta para ele: o que você quer, Salomão? E Salomão dá uma resposta, no versículo 10 de 2 Crônicas, capítulo 1: dê-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse povo tão grande? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o seu povo, sobre o qual o fiz rei. Nada é mais espiritual do que decidir certo. Salomão, meu amado, no momento que ele teve a oportunidade de pedir a Deus, ele pediu sabedoria e conhecimento. Qual tem sido o nosso pedido diante do Senhor? O que nós estamos pedindo para o Senhor, meu amado, nas nossas decisões diárias? Nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério. O que a gente tem pedido para o Senhor? Salomão, quando teve a oportunidade de pedir, ele pediu por sabedoria. Isso precisa estar dentro de nós, meu amado, para que a espada da sabedoria esteja sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter o caminho certo, a hora certa, a decisão certa, o momento certo de decidir as coisas sobre nós. O próprio Salomão, meu amado, ele escreve lá em Provérbios, capítulo 2. Eu quero que você abra o seu texto, a sua Bíblia comigo, em Provérbios. Abra bem no meio da Bíblia e siga um pouquinho para frente, vai cair em Salmos. Siga um pouquinho à frente que vai cair lá em Provérbios. O próprio Salomão escreve lá em Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que ele diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernir e gritar bem alto, e se procurar a sabedoria como se procura prata, e buscá-lo como se busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Olha o que o próprio Salomão escreve sobre sabedoria. Então, meu amado, o que ele nos ensina aqui? Deseje a sabedoria, busque a sabedoria. Que isso precisa ser, meu amado, um desejo do nosso coração, em buscar a sabedoria. Não seja um tolo, como a palavra diz, não seja um estúpido, mas aprender como Jesus, o que é que Jesus faria diante dessa situação. E essa precisa ser diante das nossas decisões diárias, não dos grandes planos, também dos grandes planos. Mas será que nós temos, meu amado, aprendido nas nossas decisões diárias? Senhor, diante disto, eu preciso da tua sabedoria. Diante disso eu preciso decidir pelo certo. Senhor, eu estou com uma dúvida. Senhor, eu preciso decidir agora. Para que caminho que eu vou? O que Jesus faria? Então aprenda, meu amado, abra o seu coração para aprender com a repreensão. Comece a olhar as pessoas que te corrigem como aqueles que te amam. É duro ser corrigido. Então, meu amado, que nós possamos desejar a sabedoria. Eu quero ver, meu amado, para que eu possa julgar essa, não com a minha emoção,
não com aquilo que está doendo, não com aquilo que está aflorado dentro de mim, mas que eu possa julgar com sabedoria, amém? Quantas decisões diárias nós temos para fazer, meu amado? O texto aqui ainda de Provérbios que Salomão escreve, diz que para que a gente peça por sabedoria, peça. Ainda há um outro texto bíblico em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livramento, que a todos dá livremente, que a todos dá livremente. Tem uma outra versão bíblica que diz que a todos dá generosamente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amado, preste atenção aqui, são duas coisas diferentes. Não é falar sobre pessoas inteligentes aqui, ok? Beleza? Tem algumas pessoas que eu me sinto um bobo quando eu não sei algum assunto e essa pessoa domina um assunto, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nada sobre isso. Se eu lido bastante com o Wilmo, aí ele quando ele está mexendo no Excel na minha frente, eu falo, meu Deus do céu, eu sou um idiota. Ei, faz fórmula e puxa para cá e puxa para lá e desce aqui, sobe lá. Meu Deus, não é sobre inteligência que está falando aqui, é sobre sabedoria. E nós precisamos pedir sabedoria, peça sabedoria. O texto de Provérbios ainda diz que para que a gente busque a sabedoria, o quanto que nós estamos buscando sabedoria. Ele dá um exemplo aqui, meu amado, busca a sabedoria como quem busca prata e como quem busca ouro. Dois exemplos práticos da nossa realidade aqui. Quantos viram o homem que cavou, que sonhou que tinha ouro debaixo da casa dele? Já viram essa reportagem? O cara sonhou que na cozinha dele tinha ouro. Ele começou a cavar. Ele fez um túnel na casa dele, gigante. Eu não sei quantos metros que eram, mas um dia ele caiu nesse buraco e morreu. É sério, porque ele sonhou que tinha ouro debaixo da cozinha dele. E eu não sei quantos já viram também o cara que perdeu um HD com Bitcoin. E ele quer comprar um lixão para achar o HD dele, que vale bilhões hoje, porque tem Bitcoin e ele perdeu na época, quando não valia nada. Ele quer comprar um lixão inteiro para achar o HD com Bitcoin que foi parar no lixão. Será que nós estamos com essa saga quando nós falamos de sabedoria? Será que nós estamos com essa vontade de cavar um buraco, cavar, eu vou achar essa sabedoria? É isso que Salomão está dizendo aqui, como quem procura o ouro, como quem procura a prata, busque sabedoria. E aonde nós vamos buscar sabedoria? Na palavra de Deus, amém? É na palavra, meu amado, nós vamos buscar sabedoria. Saia do conformismo, saia das ações, das mesmas ações, do mesmo modo de agir. Às vezes as coisas não estão funcionando e nós estamos agindo do mesmo jeito. Nós estamos fazendo com as mesmas práticas. Mude o ambiente, mude os relacionamentos, mude a amizade se preciso for. Mude o ambiente, busque sabedoria, busque hábitos novos. Busque como quem procura o ouro, meu amado. Se eu te falar que embaixo dessa igreja aqui tem ouro escondido, meu irmão. Meu irmão, você vai dar um jeito aqui, você vai pular essa janela, você vai quebrar aquela porta, mas você vai pegar uma picareta, você vai quebrar, mas você vai buscar esse ouro, você vai. Será que nós estamos assim quando nós falamos de sabedoria? Ou nós estamos conformados? Ou nós estamos sendo deixadas as nossas vidas sendo guiados pelas emoções? Quantas vezes nós somos pressionados, meu amado, por decisões que nós vamos tomar naquele momento? Quantas vezes eu já fiz coisa errada, agindo na pressão do momento, e depois ter que corrigir isso? Quantas vezes nós estamos agindo assim, meu amado, na nossa vida? Deixa a espada da sabedoria agir na sua vida, busque por sabedoria. O texto nos ensina então em Provérbios, desejar a sabedoria, peça por sabedoria, busque a sabedoria, e por último, e eu já vou concluir aqui, meu amado, deixe a espada da sabedoria cortar você, antes do outro cortar. Deixa a espada da sabedoria cortar você. Como assim, pastor? A espada da sabedoria me cortar? Você vai entender o texto de Hebreus do jeito que você nunca entendeu. O texto de Hebreus diz assim, pois a palavra de Deus, presta atenção no texto, meu amado, pois a palavra de Deus é viva e eficaz.
a palavra de Deus, essa aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e as intenções do coração. O que a palavra de Deus faz? Eu sempre li esse texto aqui e eu li assim, meu Deus do céu. Olha como a palavra de Deus é pesada. Ela te corta no meio, juntas e medulas. Ela corta você, para que você possa decidir o que a palavra de Deus está dizendo. Quando eu permito que a palavra de Deus seja viva e eficaz na minha vida, quando eu permito isso, ela separa alma e espírito, ela separa emoções do espiritual. Amém? É isso que a palavra de Deus faz, há uma separação. Eu não vou decidir pelas minhas emoções, então para isso, eu preciso com que a palavra de Deus seja na minha vida, ela precisa ser viva e eficaz. Como que ela vai ser viva se eu só abro a palavra no domingo? A palavra precisa estar viva, ela precisa estar no meu dia a dia, ela precisa fazer parte de mim, ela precisa estar nas minhas decisões. Eu preciso buscá-la, como eu busco ouro, como eu busco tesouro. Você precisa falar da palavra de Deus assim como você fala da mega do final do ano. Amém, igreja? Ai, o que eu faria? Ai, nem joga, seu crente. Você nem joga e fica, ai, mas o que eu faria se eu ganhar? Ai, você viu? O que você ia fazer? Eu já vi gente colocando no papel e nem jogou. Fala assim com a palavra de Deus na sua vida, que ela seja viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir o emocional do espiritual. Nós precisamos aprender isso, amém? Para que as nossas decisões sejam assertivas. A espada separa a alma quebrada do espírito, do trauma do propósito. Meu amado, é isso que nós precisamos, o sentimento do Espírito. Peça para a espada de Deus cortar de tal modo que você não seja governado pelas suas emoções. Não se deixe ser governado pelas suas emoções, deixe a espada cortar. Ame a repreensão. E assim, meu amado, nós vamos decidir pelo certo. Não há nada mais espiritual do que decidir pelo certo. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Quero que você coloque-se de pé no seu lugar. Apresente a sua vida agora diante do Senhor. Talvez você tenha passado por situações assim como eu já passei, onde eu me deixei levar pelas emoções, onde eu decidi errado, onde eu fui muitas vezes ludibriado por mim mesmo, não por ninguém, mas por mim mesmo. A espada da sabedoria, meu amado, deixa ela penetrar na sua vida. Feche os teus olhos nessa manhã. Feche os teus olhos. Agora é um tempo de nós orarmos ao Senhor. Agora é um tempo de nós falarmos com Ele. Agora é um tempo de nós clamarmos ao Senhor. Agora é um tempo, meu amado, para que a palavra que foi ministrada possa criar raiz nas nossas vidas. Para que a palavra que possa ministrar, ela encontre um solo fértil no seu coração, na sua mente, nas suas ações e na sua decisão. Nós estamos falando algo de extremamente sério aqui. Pessoas têm sido enganadas. Pessoas têm sido iludidas. E o diabo tem usado muitas armas das emoções, para que a gente se confunda, para que a gente não decida, para que a gente viva debaixo da dúvida. E o Senhor hoje quer tirar isso de você. Você não vai viver debaixo de dúvida na sua vida, mas você vai ter, meu amado, sobre você a certeza da salvação, a certeza de que você está no caminho certo, a certeza de que as suas decisões estão sendo pautadas pela palavra de Deus, a certeza de que você não está sendo ludibriado, que caia por terra na sua vida todo espírito de enganação, todo aquele que tem sido tentado, usado pelo inimigo para te confundir, para trazer confusão na sua casa, na sua vida. Hoje é desmascarado e revelado, e o espírito da sabedoria está com você. Em nome de Jesus, a espada da sabedoria sobre a sua vida neste ano. Você não vai mais errar pelas mesmas coisas. Você não vai ser guiado pelas suas emoções. Você não viverá por carisma, nem por emoções, mas viverá pelas escolhas certas. Deus vai hoje te dar a habilidade para decidir corretamente. Não há nada mais espiritual do que decidir pelo certo, meu amado.
Que isso possa estar sobre a sua vida nessa manhã. E sendo as suas mãos para cá que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que a sabedoria sobre a sua vida para revelar toda a verdade à sua frente. Nada ficará oculto sobre a sua vida, nada ficará confuso. Onde havia dúvida, haverá luz do Senhor. Eu profetizo sabedoria, meu amado, para que você possa ter discernimento sobre as pessoas que estão à sua volta, sobre os ambientes, sobre as conexões, sobre as intenções. Nenhum engano, nenhum golpe, nenhuma manipulação terão poder sobre a sua vida. Eu declaro e profetizo, meu amado, a sabedoria do alto para governar a sua cabeça e a sua alma. Você não será mais dirigido pelo medo, você não será dirigido pelos impulsos, pela carência, mas será dirigido pela espada da sabedoria. Eu profetizo, meu amado, sabedoria sobre a sua família, decisões acertadas, conversas transformadoras, alinhamentos profundos, paz dentro da sua casa. Eu declaro a espada da sabedoria da sua vida financeira, sabedoria para que você possa avançar, sabedoria, meu amado, para quando você tiver que esperar, sabedoria quando você tiver que plantar e quando você tiver que colher. Você vai prosperar sem perder, meu amado, sem perder a sua alma, sem perder a sua dignidade. Eu profetizo sabedoria ministerial sobre você, aonde você terá clareza do seu chamado, decisões maduras, relacionamentos saudáveis, discernimento para saber o que é de Deus e o que é distração. Eu declaro, meu amado, e profetizo sabedoria para que ciclos antigos sejam quebrados na sua vida. Todo padrão emocional antigo, toda decisão repetida, vícios na tua alma e caminhos que sempre te levam para o mesmo lugar, serão quebrados com a espada da sabedoria. Eu declaro, meu amado, a espada da sabedoria vai estar presente em tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, para administrar as portas abertas que Deus vai colocar para você. Eu profetizo sabedoria nos seus relacionamentos. Você saberá quem abraçar e quem não abraçar. Eu declaro sabedoria, meu amado, para acelerar a sua vida. Decisões certas vão encurtar caminhos, abrirão destinos e vão liberar anos em meses sobre a sua vida. Eu declaro sobre esta igreja, sobre a igreja apostólica e profética Águas, será marcada pela sabedoria. Sabedoria ao ministrar, sabedoria ao levar a palavra, sabedoria em conduzir as vidas, sabedoria madura nas suas decisões. Uma igreja forte no discernimento, profunda no entendimento, que será referência para esta geração, em nome de Jesus. Pai, eu apresento cada uma das vidas aqui, Senhor. Não há nada mais espiritual do que decidir certo. Levanta pessoas aqui, Senhor, que serão modelos nas nossas vidas. Pessoas que nós vamos olhar e falar: eu quero seguir esse caminho. Pessoas que vão lá no seu ambiente de trabalho e serão procuradas porque têm decidido certo. Pessoas que irão aconselhar. E nessa oportunidade nós vamos levar a palavra de Deus. Leva, Senhor, pessoas que irão olhar para as nossas vidas como referência. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu profetizo e declaro isso sobre você. Eu declaro que clientes seus vão procurar você e vão pedir como é que você tem acertado aqui, como é que você tem feito dado certo, como é que você tem agido assim, porque o teu negócio tem prosperado, porque isso tem dado certo na sua vida. Eu declaro que pessoas olharão para você e vão falar: porque o teu casamento tem dado certo, porque a educação dos teus filhos tem sido assim, o que é que você tem feito? Eu declaro, Senhor, nas escolas, na faculdade, Senhor, no ensino fundamental, Senhor, no ensino médio, pessoas que vão olhar para os nossos jovens e vão olhar: eu quero decidir pelo certo, eu estou cansado de andar por caminhos errados. E você vai apresentar a espada da sabedoria para essas pessoas. Senhor, nós estamos entrando numa semana de jejum. O mundo espiritual se move quando nós jejuamos, Senhor.
Senhor, eu sei que há um levante do inimigo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Mas nós estamos na rocha que é o Senhor. Pai, nenhum vento vai nos derrubar, nenhum vento vai nos tirar do nosso lugar, porque nós sabemos com quem nós andamos, nós sabemos quem nós servimos, nós sabemos que estamos com o general, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Pai, move os céus durante essa semana. Senhor, ministra os corações, Espírito Santo de Deus, comece a falar com cada vida aqui, Senhor. Pai, dos mais pequenos, dos mais jovens, com as crianças, com os mais idosos aqui, com aqueles de idade mais elevada, com aqueles que já foram experimentados. O Senhor ainda não acabou aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então esteja aberto para receber a sabedoria do alto sobre você. Comece nessa semana a buscar ao Senhor de uma forma que você nunca buscou. Meu amado, nós não estamos fazendo um jejum longo, é um curto jejum, e você vai fazer com toda a dedicação que você tem, com todo o compromisso que o Senhor te deu. Comece a levar as tuas crianças a esse entendimento. Comece a explicar para elas o que é um jejum. Faça com que elas apresentem as suas orações diante do Senhor. Faça com que elas coloquem aquilo que elas desejam diante do Senhor. Mas que você e a sua casa possam louvar e servir ao Senhor com a espada da sabedoria sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!